Olá! Começando o ano de 2020 na participação do canal Revolução Industrial Brasileira com o canal do professor Paulo Gala, aqui estamos nós de novo para vocês, trazendo debates interessantes sobre a economia brasileira e razoavelmente sempre bem enfocados na questão do desenvolvimento industrial. Por que eu faço esse gancho? Porque estamos gravando no dia 16 de janeiro de 2020. Hoje, portanto, saiu no jornal Estado de São Paulo um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio que inaugura esse nosso ano, né, mostrando o drama da desindustrialização brasileira. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, fecharam no Brasil, entre 2015 e 2018, nada menos do que 25.376 fábricas. Claro, não são 25.376 empresas. Algumas empresas fecharam mais de uma fábrica, mas unidades produtivas fechadas entre 2015 e 2018 no setor industrial foram 25.376, o que, segundo aí o estudo, daria uma média, se fosse uma média estática, de 17 indústrias fechadas por dia em apenas 3 anos no nosso país. Em números totais, eu estou olhando para o lado porque eu tenho aqui também os números ainda anotados, o país tinha, em 2014, 384.721 unidades industriais em funcionamento. Ao final de 2018, esse número se reduziu, portanto, para 359.345. A gente sempre comenta muito de indústria e fala que tenta, né, passar um pouco a didática mesmo do setor industrial, por que ele é importante, no sentido dos grandes encadeamentos, né? Como se sabe, o produto final de uma indústria é uma composição de vários elementos, e uma empresa só muito dificilmente produz todos os elementos, ela é compradora, né, de outros produtos industriais que vêm anteriores, né, ao seu produto final numa grande cadeia. Portanto, o fechamento de uma fábrica implica em impacto econômico para várias outras empresas industriais que estão antes daquela na cadeia de produção. Então, eu vou passar para o Paulo Gala aqui. A primeira pergunta é, Paulo, como foi e por que nós chegamos a esse dramático número da desindustrialização brasileira? Obrigado aí mais uma vez pela entrevista. Oi, Fausto, prazer falar com você, falar com todo mundo, especialmente desse tema, né, que é um tema que a gente adora discutir e que está no setor industrial, né, que está numa situação realmente catastrófica no Brasil, né. Eu acho que tem duas maneiras da gente explicar o que está acontecendo com a indústria. Uma, usando um pouco o jargão de economês, né, uma pensando mais no curto prazo, na conjuntura, né, a gente está numa conjuntura muito ruim. A verdade é que desde que estourou a crise de 2014, 2015, o setor industrial brasileiro implodiu, né? Depois podemos discutir com calma, e até tem outros vídeos em que eu falo, que eu explico um pouco dessa grande crise ali que começou a ganhar força em 2012, 13, 14 principalmente, mas o fato é que a demanda por bens industriais no Brasil desapareceu, né? Depois de 2015, a gente olha em todos os setores industriais, todos os ramos industriais, houve uma queda vertiginosa de demanda, né? E aí são vários itens, né? A gente poderia dar como exemplo, sei lá, carros, maquinários em geral, químicos, né? Então, quando o PIB implode, quando a economia implode, né, as pessoas deixam de comprar esses bens, né? Eletrodomésticos, veículos e assim por diante. Então, o problema conjuntural que a gente tem no Brasil é a falta de demanda, né? A economia brasileira vem patinando desde 2015, ela consegue crescer no máximo 1% ao ano, e as pessoas não fazem gastos de verdade, né, em bens industriais, né? Então, as pessoas ficam muito reticentes em comprar uma geladeira nova, comprar uma televisão nova, trocar de carro. Todos esses bens mais complexos, né, e mais caros, a demanda por esses bens fica, vamos dizer assim, postergada, né? Isso é diferente do que acontece, por exemplo, no setor de serviços, né? Por exemplo, na padaria, você vai todo dia lá tomar o seu café pingado, comer o seu pão na chapa, né? Cortar o cabelo, você vai sei lá, uma vez por mês, né? Não é o seu caso, né? Tava fazendo piada aqui, mas é o meu caso, que o meu cabelo cresce igual mato, então cada 2 meses você tem que ir lá cortar cabelo. Então, a demanda por serviços ela é mais estável, né? Quando a crise implode, o setor de serviços sofre menos, também sofre, né? Na parte de serviços mais supérfluos, mas sofre bem menos do que a indústria, né? Que produz esses bens mais complexos, mais caros e mais sofisticados, né? Então, desde que o Brasil implodiu, a indústria brasileira nunca mais se levantou porque ela não tem demanda pelo que ela produz, basicamente, né? E o governo está tentando fazer de tudo, cortou juros
e, a meu ver, ainda medidas insuficientes, né, porque a economia não engrena, né, a gente não consegue engrenar, e enquanto a economia não engrenar, enquanto não houver uma demanda robusta de empresários investindo e comprando máquinas, equipamentos e consumidores gastando de maneira mais corajosa, por assim dizer, a indústria brasileira não vai reagir. Esse é o primeiro ponto de curto prazo, Fausto, que eu queria destacar. Existe um segundo ponto que os economistas chamam de análise de longo prazo, né, bem no economês, que tem mais a ver com as tendências tecnológicas da economia, né? E aí você, melhor do que eu, sabe bem que a gente tem uma defasagem tecnológica enorme na economia brasileira, né? Então, a indústria brasileira, especialmente, vem sendo surrada, por assim dizer, desde os anos 90, né, na abertura comercial, com um corte generalizado de tarifas, no momento em que ela ainda não era capaz de concorrer, especialmente com os asiáticos, né? E, somado ao corte de tarifas, também uma apreciação cambial, né, da taxa de câmbio muito forte, que tira a competitividade da indústria, como a gente sabe, né? Quando o real está muito valorizado, né, quando a moeda doméstica está muito valorizada, ela atrapalha muito a rentabilidade e a capacidade de produção e venda das indústrias domésticas, né? Então, desde o Plano Real, com possível interregno ali do Lula 1, né, entre 2002, quando o câmbio de 2002 se desvalorizou a R$ 4, que seria o equivalente a 8 de hoje, né? No período que vai de 2002 até 2008, de fato, a indústria brasileira voltou a crescer. Mas tirando esse período, o fato é que a gente vem perdendo espaço, tanto nos anos 90 quanto no pós-crise de 2008, né? E, de novo, isso tem a ver com as dificuldades de se produzir no Brasil, tem a ver com a apreciação da taxa de câmbio, que dificultou muito a produção aqui, e tem a ver com o problema que você também conhece muito bem, de que a indústria é um bicho vivo e tem uma dinâmica tecnológica muito rápida, né? Então, enquanto a gente não consegue sequer acompanhar e vender produtos no mundo, os concorrentes estão acelerando e desenvolvendo novas tecnologias e novas capacidades e novos aprendizados que a gente já perdeu o bonde, né? Então, a verdade é que hoje, com exceção de algumas ilhas de excelência, a indústria brasileira está perdendo o bonde tecnológico, né? Isso tem como consequência as importações de produtos industriais, né, que a gente tem acompanhado. Então, o pouco que o consumidor se anima a comprar de bens um pouquinho mais sofisticados, de smartphones, até mesmo carros, né, que tem muito componente importado, se reflete rapidamente no aumento de importação. Não se traduz automaticamente para a nossa produção industrial. Então, o que acontece é que o core tecnológico que a gente é incapaz de fazer, a gente acaba importando. Então, quando a economia começa a reaquecer, ainda que de maneira, vamos dizer assim, fraca, como é o que está acontecendo hoje, a parte da demanda industrial nobre vaza para o exterior. E aí a nossa indústria que está incapacitada e que está defasada tecnologicamente não se beneficia disso, né? Então, a gente tem basicamente esses dois grandes problemas. Um que é a falta de demanda, a insuficiência de demanda, especialmente por bens industriais que vêm da implosão da economia em 2015, 2016, e tem a questão da defasagem tecnológica. É claro que a gente está falando dessa matéria do Estadão, que é bem legal, que fala que milhares de indústrias e fábricas foram fechadas, né? É claro que várias concessionárias também foram fechadas, várias padarias, inclusive, foram fechadas, várias lojas, enfim, operações de varejo, né? Mas o que é dramático para a gente é que as fábricas são o coração de desenvolvimento tecnológico, né, Fausto? Então é isso que é lá que estão os bons empregos, os altos salários, as economias de escala, a aprendizagem, né? O coração da aprendizagem de uma economia se dá no setor industrial e no setor de serviços sofisticados, que está muito associado ao setor industrial, né? Então vamos dizer assim, esse polo moderno da economia brasileira está se desmanchando a olhos nus, né? E é isso que preocupa muito a gente, inclusive motiva os nossos canais, né? Sim, motiva e motiva muito, né? Isso aqui é uma grande iniciativa, né, de estudo, de análise, de divulgação também, porque a gente é sensível, né, a essa transformação negativa, né, da economia brasileira. A gente, obviamente, enfim, nos posicionamos, acho que isso não é mistério para ninguém, mas, de qualquer maneira, a gente precisa sempre perguntar mais, né, fazer mais questionamentos. E eu queria saber de você o seguinte: você mencionou a crescente importação de bens industriais, já falamos disso algumas vezes aqui também, e relacionou com as taxas de crescimento possíveis. Então, digamos que o Brasil volte a crescer, né? Algum milagre aconteça e a gente volte a crescer de maneira realmente mais consistente. Isso significa, na sua opinião, então, que
a indústria diminuiria de tamanho conforme o crescimento acontecesse, já que ela passou a ser uma indústria importadora, ou não seria tão mecânica assim essa nova dinâmica? Depende do que os economistas chamam de motores do crescimento, né? Depende da maneira pela qual o Brasil vai voltar a crescer, né? Então, o tipo de crescimento que a gente gostaria de ver é um crescimento mais à la Ásia, mais à la China, em que o setor industrial puxa, inclusive com exportações, toda a economia, né? Então, é claro que o Brasil está muito longe disso, até por conta dos motivos que eu já mencionei. Então, existe grande chance da gente voltar a crescer puxado por construção civil, por exemplo, por serviços, né? Especialmente os serviços mais... A gente brinca da uberização da economia brasileira, né? Que são serviços mais simples, menos sofisticados, né? Então, esse crescimento, que em geral também vem acompanhado de crédito, né? É o que a gente chamava na época da era Lula 2 e Dilma, do modelo CCC, que era crédito, commodity e consumo, né? Então, esse modelo ele é ruim, porque ele não tem um motor industrial robusto, né? O crescimento bom é o crescimento do tipo Alemanha, Coreia do Sul, China, que é aquele puxado pela indústria e, portanto, que é acompanhado sempre de sofisticação tecnológica e de aumento de produtividade. Claro que a pergunta é, bom, mas como que faz para crescer dessa maneira, né? Número um é o câmbio. Não podemos deixar de maneira nenhuma o câmbio voltar abaixo dos R$ 4, porque isso direciona a economia para o mercado interno, né? Tira o estímulo das empresas, especialmente industriais, de exportar, né? Então o câmbio tem que ser preservado, né? Não pode cair abaixo dos 4. Segundo, que eu gostaria de ver um programa do governo de investimento em infraestrutura. O governo poderia capitanear investimentos em infraestrutura e, com isso, puxar a indústria doméstica, né? Fazer conteúdo nacional mais inteligente, como agora parece que tem sido o caso, usar a Petrobras, que está investindo R$ 100 bilhões por ano para direcionar parte da demanda para a produção industrial doméstica, as encomendas militares, né? Programas de inovação tecnológica, porque parece que o governo está começando a se mobilizar nesse sentido para estimular a produção industrial com intensidade tecnológica, né? E por aí vai. Então tem uma série de medidas que o governo poderia e deveria adotar para tentar produzir um crescimento mais puxado por indústria e menos puxado por crédito, consumo, construção civil e assim por diante, né? Acho que essa é a grande charada, né? Porque existem várias formas possíveis de crescimento, né, Fausto? E até onde você sabe, até o que você acompanha, até onde você consegue enxergar, o setor industrial brasileiro tem consciência disso, na sua opinião? Ele acredita né, numa iniciativa governamental pelo desenvolvimento dele próprio? Ou ele abandonou essa ideia plenamente? Essa é uma discussão que está aí corrente, né? Teve aquele artigo do Fernando Haddad que levantou um pouco essa bola, né? Tem toda uma discussão do papel da burguesia ou do empresariado nesse projeto e tal, né? Mas a minha impressão é que não, né? A minha impressão é que eles têm uma visão meio liberal, né? No sentido de que basta você abrir a economia, basta você desregulamentar e fazer toda aquela agenda liberal que a gente já conhece do governo, que as coisas vão funcionar automaticamente, né? Então, às vezes eu tenho a impressão de que esses empresários não têm a consciência do que, de fato, precisaria ser feito para que eles mesmos, industriais, pudessem ser alavancados, né? Como outros industriais nossos tiveram no passado. Até estou escrevendo um livro que procura mostrar um pouco o que tem sido feito no mundo inteiro, né? Nos países nórdicos, na Índia, na China, todo o Sudeste Asiático, até mesmo na África, né? Até para ajudar a melhorar, enfim, tentar contribuir com esse debate no Brasil, porque eu acho que existe sim uma falta de consciência no país, mas eu acho que aí, Fausto, a culpa é mais até do governo, eu acho, não é menos do empresário, porque o governo que é o grande articulador, né, da sociedade do país, então o governo que precisa puxar, liderar isso, né, porque o empresário ele meio que vai a reboque, o empresário o objetivo dele é ter lucro, né, isso, o empresário ganha dinheiro, né, o empresário não desenvolve país. Então eu acho que a responsabilidade de articulação, e a gente vê muito isso na Ásia, né, no Sudeste Asiático, inclusive nos países nórdicos, né, esse papel de capitão, de articulação é do Estado, né, o governo tem que ter essa consciência de articuladora da sociedade, né, a meu ver. Perfeitamente. Aproveito para deixar aqui a recomendação, fiquem aí atentos, em breve vai sair o livro do nosso amigo aí, o Paulo Gala. Quer adiantar o título ou ainda é surpresa? Não, o título a gente já tem, Brasil, uma economia que não aprende. Pois é.
Vai ser lançado aí depois do Carnaval, em algum momento depois do Carnaval, mas está programado para o primeiro semestre desse ano, né? Eu já tive o privilégio de ler alguns trechos, pouca coisa, mas ó, tá bastante legal, tá bem bacana. Aproveito para deixar já a recomendação antecipada, Brasil, uma economia que não aprende, um livro novo aí do Paulo Gala, e também em coautoria com o... Com o André Roncalha, meu grande amigo André Roncalha, uma fera também em macro, desenvolvimento, tem sido uma parceria muito legal com ele. Aliás, ele esteve aqui no seu canal já, né? Já convidamos, ainda não tivemos data, mas com toda certeza vamos fazer. Muito bem, essa foi a nossa primeira participação em 2020, né? O canal Revolução Industrial Brasileira, inscreva-se aqui. Com o canal do professor Paulo Gala, inscreva-se lá também para mais debates interessantes, inteligentes e comprometidos com o desenvolvimento do Brasil, como esse que a gente acabou de ter. Um abraço e até uma próxima.